Então vamos lá, quero chamar aqui o Pedro de novo. A gente vai bater um papo aqui sobre evangelismo. A galera pode tirar a mesinha aqui, por favor. Meu irmão, você percebeu que o meu microfone é vermelho e preto, que coisa linda. Ó, viu? Vermelho e preto do São Paulo, gente. Vai. Pedro, eu queria assim, que você falasse pra gente qual a coisa mais ridícula que alguém pode fazer no evangelismo. Eu acho que eu falei na pregação, é você apenas ver as pessoas e não enxergá-las. É você achar que você é o dono da verdade. Você tem a verdade, mas você não é o dono dela. A verdade, ela é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, principalmente nessa relação de alcançar pessoas. Então, para mim, a coisa mais ridícula no evangelismo, quando a pessoa se propõe a fazer o evangelismo, é não enxergar as pessoas ou procurar enxergar com os olhos de Deus, né? Eu acho que isso é ridículo, porque você tem que quebrar a tua religiosidade e andar 2 milhas a mais. O ridículo é você tentar convencer a pessoa e não amar a pessoa, né? Porque ela pode não querer e você precisa respeitá-la. Você por muito tempo não quis o evangelho, mas no entanto ele te atraiu com laços de amor. Então acho que o ridículo é não enxergar as pessoas, mas apenas vê-las como o pecador, estou indo para o inferno, né? Eu acho que é não enxergar. Muito bom. Galera, eu queria o seguinte, se você precisa muito, mas demais sair, você está com a dor de barriga aí, tem que sair, você sai agora, tá bom? Mas vamos parar um pouquinho a movimentação, a gente já está caminhando aqui, e o que a gente está ouvindo aqui é importante demais. Então eu queria que você parasse um pouquinho a movimentação, tá? Para a gente continuar aqui e ter esse tempo com mais qualidade, porque o que a gente está aprendendo aqui é algo que vai ser muito importante no que a gente vai fazer hoje. Estamos juntos? Segunda coisa, eu queria que você falasse assim, o que não pode faltar no evangelismo, o que não pode faltar quando na sua abordagem, no conversar com as pessoas, de forma bem prática mesmo. Eu acho que eu preguei aqui, o que não pode faltar no evangelismo, irmão, isso não pode faltar. Se isso faltar no evangelismo, o que tu está fazendo no evangelismo é obras mortas. Tu está correndo atrás do vento, está com desencargo de consciência. Não pode faltar no evangelismo. É amor pelas pessoas que estão lá. É amor. Você lembra que eu falei como é que Jesus nos enviou como discípulos, missões? Assim como tu me enviaste, eu também vos envio, em amor, né? Não pode faltar no evangelismo. Agora, tem uma coisa que precede o evangelismo que tem que ser muito forte, que foi falado aqui, até num tom de brincadeira, mas é real. É a oração, querida. O evangelismo tem que ser esse pré-concebido de oração. Você tem que orar. Eu sei que você está aqui, o ambiente que é legal, mas você tem que tirar um tempo e falar, Deus, nós vamos estar indo para lá. Quando a gente for outra vez, o ambiente é pesado, querido, não adianta, é pesado. Por isso que a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza e de todo império que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento em obediência a Cristo. E isso você só consegue com a oração e amando o próximo. Porque tu vai se deparar com situações lá, que se tu não estiver no azeite do amor, tu desliza, tu cai para o outro lado. Então não pode faltar essa paixão, esse amor pelo próximo. Senão, a gente só está indo com mais um grupo de marchinha, que eu achei demais essa roupa aqui, né? Não adianta, a gente vai cantar um monte de música, mas se não tiver, eu ouvi uns testemunhos hoje, que o pastor Marco me falou, né? De uma menina que estava lá, e alguém olhou para ela. Que olhar foi esse? Foi de acusação, está aqui no carnaval, isso aqui não é lugar, isso aqui é do mundo. Então por que tu está lá? Se ele é do mundo, é de pecador, por que você está lá? Você está lá porque você é sal e porque você é luz. Luz brilha na escuridão e sal dá gosto onde não tem. Então o teu papel lá é dar esse sal, esse gosto. Então por isso tem que ter amor e tem que ter essa reação em oração, senão vai por água abaixo. É isso aí. E por último assim, uma experiência
assim, uma experiência no carnaval de evangelismo que você já teve, que foi algo assim que marcou sua vida, que vale a pena compartilhar com a todo mundo galera. pede para contar, e essa é muito, muito, muito boa, assim. Eu vou dizer, não faça isso a menos que Deus mande tu fazer, ok? Por isso você tem que estar ligado, você tem que ter o sentido. Então eu estava uma vez evangelizando, eu cheguei para um cara, o cara estava aqui, um cara forte, e eu cheguei, abordei ele, falei, e aí, posso dar um folhetinho? Né? E eu queria dizer que Jesus te ama. Ele olhou para mim e fez assim, olhou meio baixo assim, olhou para mim e falou assim, eu sou ateu, cara, eu não creio em Deus. Aí eu pensei, pô, mas não creio em Deus, como tu não crê em Deus? Ele falou, não creio, pô, sou ateu. Aí na hora eu falei assim, pensei, falei, o que eu vou falar para esse cara? Fiquei ali. Aí não saí do lado dele, fiquei lá olhando o pessoal, o movimento. Falei, pô, tranquilo, então. Tu gosta de carnaval? Ele falou, pô, gosto. Eu falei, então, sua mulher bonita, né? Ele, sua gata. E fiquei com ele ali, uns 15 minutos. Aí começamos a comentar a coisa do carnaval, da escola. Esqueci Deus, esqueci Jesus, esqueci o Evangelho. E assim, ganhei a graça do cara, que eu depois comecei a conversar com ele. Falei, pô, tu é de onde e tal? E as pessoas passando para lá e para cá. Aí eu comecei a falar para ele que eu torcia para a Mocidade Independente Padre Miguel, foi onde eu fui criado. Mas agora era do Borel, eu torcia para o União da Tijuca, por causa das pessoas. Aí ele foi. Eu falei, pô, depois dos 20 minutos, eu falei, eu estou indo embora, que eu estou compartilhando do amor de Deus para as pessoas. Aí apertei a mão dele e falei, ó, estou indo aí. Aí quando eu apertei a mão dele, eu falei assim, pô, mas eu posso orar por você antes de ir embora? Ele falou, pô, eu sou ateu, cara, não acredito em Deus. Eu falei, pô, mas eu acredito, eu posso orar por você? Se tu quiser, pode orar, pô. Aí eu fui orar por ele. Não olhe de olho fechado. E eu fiz assim, espiritual, fiz, Deus, esse cara está aqui agora, Senhor, no meio do carnaval, mas eu quero te pedir que tu abençoe ele. Senhor, ele disse que não acredita em ti, mas eu acredito. Aí eu percebi assim, alguma coisa assim, no ar, que eu falei assim, vou abrir o olho, esse cara. Aí eu fiz assim, né? Senhor. Aí eu olhei para ele, ele estava assim, ó. Aí eu abri o olho e falei, pô, Deus, ele está aqui. Eu olhei para ele e falei, pô, esse cara, assim, eu quero te pedir, ele é teu. E agora que eu estou indo embora, eu tenho uma oração para fazer. Eu te peço que tu toque na vida dele. Mas a minha oração sincera é que tu visite a família dele na casa dele, onde ele está. Onde a família dele está. Mas eu faço um pedido especial. Mata o pai dele e a mãe dele. Que parada é essa para matar meu pai e minha mãe? Eu falei assim, não, cara. Tu falou que é ateu, não acredita em Deus, não vai acontecer nada, pô. Se Deus não existe. Ele, não, pô, não é bem assim não, cara. Peraí, não é bem assim não. E aí, meu camarada, a história foi para outro lugar. Quando ele falou, pô, mas não é bem assim. Eu falei, mas você falou que é ateu. Ele falou, não, sabe qual é? Deixa eu abrir meu coração para tu. Não é que eu sou ateu, cara. É que tem muito crente que eu conheço que fala uma coisa e vive outra. Eu já estou chateado, porque os caras falam uma coisa. Então Deus para mim não existe. Eu falei, cara, mas não é assim. E querida, a conversa foi maravilhosa. A pergunta, o cara aceitou Jesus? Não sei. Eu sei que depois eu compartilhei do reino para ele, abracei ele, falei, cara, você precisa entender quem ele é. Falei do reino, abracei de novo ele, orei por ele, aquele cara ficou meio quebrantado ali. Eu falei, ó, se tu quiser, a gente está aqui, você aparece lá. Nunca mais o ver, mas eu sei que um dia eu vou encontrá-lo, vai ter certeza, porque a palavra não volta vazia. Mas deixa eu, só outra. Essa é muito forte, essa é para chorar. Eu conheci um bandido no Morro do Borel, conheci ele com 22 anos, hoje ele saiu do tráfico, ficou preso 7 anos. Por causa desse cara eu fui preso uma vez, apanhei muito no morro. Então eu tenho uma história com esse cara. Só que quando eu conheci, o pai dele estava doente, ele falou, pô, irmão, não tem como tu lá na minha casa cuidar do meu pai. Eu cuidei do pai dele até o pai dele morrer. O pai dele tinha umas feridas na perna. E eu conheci a mãe dele, e por causa da mãe dele eu comecei a conhecer a história dele. E a história dele era que mais ou menos assim, que a mãe dele lavava roupa para fora, e um dia ela foi lavar a roupa de uma madame, e a madame chegou lá e falou assim, eu não quero que nenhuma negra lave a minha roupa, porque ela indicou uma outra família, ela foi lá e a mulher falou assim, eu não quero que nenhuma negra lave a minha roupa. Só que ele estava junto. E daquele dia em diante a mãe dele falou assim, meu filho, aquele dia em diante ele mudou, ele falou para mim, mãe, enquanto eu viver, a senhora não vai lavar uma roupa de ninguém. E dali em diante ele entrou para o tráfico com 14 anos e foi. E eu tinha muito contato com ela, ia na casa dela, visitava ela. E quando ele foi preso, ele pegou 12 anos de cadeia.
E ela falou assim: irmão Pedro, estou muito triste que meu filho foi preso. E esse ano vai ser o último ano que eu vou desfilar da escola de samba. Ela era baiana. É o último ano que eu vou desfilar. Eu quero extravasar tudo que eu estou sentindo. Meu filho está lá preso. Eu não queria isso para ele, nunca quis. E na avenida, no carnaval, quando eu vou evangelizar, eu vou sempre lá na escola de samba Unido da Tijuca, onde tem um monte de moradores do Borel, entre eles as baianas. E eu cheguei lá, estavam se arrumando, num posto de gasolina, colocando na água e tal. E eu cheguei, eu falei assim: e aí, tia? Ela: irmão Pedro. Eu falei: como é que você está? Ela: abracei ela, abracei as outras mulheres. Falei assim: ó, vim aqui. Você está fazendo o quê aqui? Eu falei: não, vim aqui para desejar a vocês um bom desfile, que Deus abençoe o desfile de vocês. Vim orar por vocês. Ela: irmão, a gente ama tanto você. E eu fiquei com elas ali, orei por ela. E ela falou de novo: sabe, irmão, essa vai ser minha última vez e eu quero extravasar tudo na avenida. Orei e eu disse para ela assim: olha só, dona Neuza, eu quero dizer para a senhora que lá no final, a gente chama de dispersão, né? Lá no final da escola de samba, lá no desfile, Jesus está lá de braços abertos esperando, ok? Ela ia brigar, começou a chorar, orei para ela de novo. Ela se arrumou e toda vez que a escola de samba entrava na avenida do Borel, eu sempre ia para uma barraquinha para ver na televisão o desfile, porque eu gostava de ver o desfile, porque depois eu tinha argumento para falar: estava bonita, não estava, e tinha papo para ter com o pessoal, de conhecimento. Aí eu comecei a ver o desfile. Então, você nunca vê, é muito difícil você ver as pessoas de perto, então a câmera pega todo mundo em cima, né? E as baianas estavam lá, rodando, e eu pensando para mim assim: ali tem uma mãe, que a televisão está vendo, todo mundo que está assistindo falando: puxa, elas baianas, que lindo. Cara, mas ali tem uma mãe arrebentada. Ali tem uma mãe sofrendo, que para as câmeras ela está feliz da vida. Mas como ela te desenha, mas eu sabia dela, eu estava com ela ali pouco tempo atrás. E eu falei: Deus, onde ela estiver agora? Aí passou os baianos, porque ela estava com muita coisa, então não dava para perceber. E a baiana foi embora. E geralmente a gente trabalha os 4 dias de carnaval na rua. E a gente dorme numa escola perto do sambódromo, ninguém vai para casa, fica todo mundo concentrado lá. E naquele dia eu fiquei a primeira noite, segunda ela desfilou, na terceira, então a gente só volta quarta-feira de cinza. E na quarta-feira voltou, na quinta-feira eu fui no morro, aí o boato. Aí quando eu fui lá procurar ela, a notícia veio que ela morreu. Eu falei: mas ela, Pedro, passou mal. Eu falei: mas quando foi? Ela falou: depois do desfile. Ela desfilou. E quando ela chegou no final do desfile, ela teve um infarto fulminante, faleceu. A única coisa que eu lembro Provérbio diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam para serem mortos. Então acho que nunca é em vão aquilo que a gente semeia no coração das pessoas. Tem coisas que só na eternidade a gente vai saber o que aconteceu. Às vezes o nosso evangelismo no carnaval é simplesmente para falar para o ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás com ele. Ninguém sabe muitos não sabem o que aquele ladrão da cruz falou. Somente Deus sabe o que aquela mulher falava rodando. Só Deus sabe o que aquela mulher falou no último minuto. Então quero dizer para você, com esse testemunho, não pregue apenas para as pessoas se converterem. Prega porque você crê, porque a palavra não volta vazia, ela vai e volta para aquilo que apraz. Aleluia. Assim como Pedro está contando essas experiências que nos impulsionam, nos edificam, nos elevam, você vai contar a sua experiência. Amém. Depois dessa reação. Tem gente que nunca evangelizou, que vai evangelizar por causa da experiência que você vai ter com Deus nessa reação. E sabe o que Deus tem falado comigo também? Nós vamos por causa das pessoas. Nós vamos encontrar pessoas mesmo. Em vez de você voltar com um monte de ficha preenchida, imagina se cada um aqui ganhar consistentemente. Amém. Estabelecer um relacionamento, da pessoa atender o seu telefone e não colocar o telefone errado na ficha. É verdade. Que às vezes eles colocam só para te despachar. E você conversar mesmo, estabelecer uma conversa com uma pessoa, todo mundo. A gente está com 1.700 inscritos. Se cada um ganhar de forma consistente uma pessoa, tá bom. Tá bom.
E durante esse tempo, nós estamos também redimindo em Deus a história da nossa nação. Amém. Você vai ver, por exemplo, muita gente falando mal da presidente, falando mal do governo. O povo está falando, devia ter carnaval, e está lá, no meio da rua. Então o que você vai fazer? Você não vai liberar nenhuma palavra de maldição para o presidente do Brasil. Amém. Para o governo do Brasil. Tem muita gente para falar mal. Ore pela presidente do Brasil. Imagina se você convidar alguém na rua para fazer isso. Fala, tem um monte de gente falando mal, vamos fazer alguma coisa. Eu acredito que Deus responde a oração. Você acredita? Vamos orar pelo Brasil? Ora pelo Brasil no meio do carnaval. Isso pode ganhar, porque tem todo tipo de gente. Tem o politizado, tem o cético, tem o religioso, tem o zen que acredita nas energias, não sei da onde. Deus vai te conectar com uma pessoa que tem a ver com a sua história. Você vai falar do amor de Deus crendo que a palavra não volta vazia. E depois você vai contar a sua experiência. E a gente vai encontrar pessoas no céu por causa disso, amém? Não esquece de uma coisa interessante. É bíblico isso. É bíblico. Jesus passou em Samaria. Para onde é que vocês vão hoje? São Luís de Paraitinga. São Luís de Paraitinga. É necessário passar em São Luís de Paraitinga. Então não esquece, querido. Nunca, eu não sei a palavra certa, mas nunca, não é despreze não, menospreze uma pessoa. Olha para ela e fala assim, isso aí, quando Jesus passou em Samaria, por causa de uma mulher, toda uma cidade veio aos pés do Senhor. Uma pessoa. Então, às vezes você quer todo mundo. Às vezes ela vai e fala o que tu não conseguiu falar. E traz todo mundo. E quando eles vierem, eles vão falar assim, não foi pelo teu dito, mas foi pelo que nós ouvimos ele falar agora. Então, o evangelismo, irmão, é algo muito profundo, que você precisa entender isso. E só na história, no futuro, a gente vai saber o que aconteceu. Com certeza. Aleluia. Obrigado, Pedro. Valeu.